Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo. O Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo 1. Amém? Quem achou, diga amém. Mateus capítulo 6, somente o versículo 1, porque nós vamos ler todo o capítulo 6 nesse dia de hoje, pela graça do nosso Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. A Bíblia fala assim: olha, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Pai, essa é a Tua palavra. Fale conosco nessa noite de uma forma especial, de uma forma poderosa. Nós queremos ouvir Sua voz. Nós, meu Pai, estamos com os nossos ouvidos abertos, o coração, meu Pai, sensível para poder ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesse dia de hoje. Meu Deus, nós queremos, meu Pai, que a Sua voz venha ecoar no nosso coração e ao sair desse local, que nós possamos sair daqui totalmente transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Todos digam amém. Podemos assentar. Irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui nesse dia de hoje, podendo falar mais um pouco acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, aquele que é o sermão mais importante de toda a Bíblia, de toda a história. Importante porque foi o nosso Senhor Jesus Cristo que o pregou. Importante porque Ele deixou uma série de ensinamentos para nós. Uma série de ensinamentos para nós como cristãos, para que nós possamos, irmãos, romper e ir em direção ao trono de glória do nosso Senhor Jesus. E eu já disse nos domingos anteriores a importância de poder estudar, ou de ter que estudar o Sermão do Monte. Irmãos, o Sermão do Monte é onde nós aprendemos a viver de verdade como cristão. E em toda a Bíblia, obviamente, mas aqui está uma série de ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo acerca de como nós devemos nos portar diariamente, sem cessar, como cristãos diante de Deus. Amém? E o versículo 1, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, aí no capítulo 6, semana passada nós tivemos o privilégio de ouvir, de ver na palavra do Senhor acerca daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, sobretudo a partir do texto que ele diz, Mateus 5, versículo 20, que se a nossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma nós vamos entrar no reino dos céus. Então, a justiça dos fariseus, ela é insuficiente para poder entrar no reino dos céus. Por isso, Jesus Cristo, Ele fala que a nossa precisa exceder a justiça dos fariseus. E hoje, irmãos, nós vamos ver aquilo que é a prática que nós, como cristãos, chamamos de disciplinas espirituais, que são muito importantes e que nós precisamos carregar por toda a nossa vida. Inclusive, Jesus Cristo, Ele não fala como disciplinas espirituais, mas Ele fala obras de justiça, e em algumas traduções Ele fala atos de justiça. E a primeira que Ele vai dizer aí é sobre o dar esmola. Depois Ele vai dizer sobre a oração, depois o jejum, depois o tesouro, o verdadeiro tesouro que nós precisamos ajuntar, e depois, e por último, e não menos importante, sobre as preocupações da vida. Mas
sobre esse primeiro ponto, vamos lá, do versículo 1 até o versículo 4, Jesus Cristo vai dizer assim, olha, acompanhe comigo, por favor, na sua Bíblia. Tenha cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por Ele. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto. Pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Aqui, irmãos, Jesus Cristo, Ele começa dizendo que os hipócritas, eles dão esmola com o intuito de serem vistos. Só que os discípulos de Cristo, não. Os discípulos de Jesus, eles não querem ser vistos, mas sim amar como Ele amou. Ele está dizendo mais, Ele está dizendo que o teu Pai vai te recompensar. Por quê? Porque Ele vê tudo o que acontece no secreto. Agora, entenda algo, irmãos. Quantas vezes nós vemos pessoas fazendo isso nos dias de hoje? As redes sociais estão assim, ó, de pessoas que fazem questão de tirar uma selfie ajudando o outro. Um dia, uma pessoa falou comigo assim, olha, tudo aquilo que vocês como igreja fizerem para o próximo, posta lá. Isso traz engajamento. Isso mostra que a igreja de verdade está viva e que existem pessoas verdadeiras, irmãos. Eu parei para pensar e falei, isso não é Bíblia. Por que nós precisamos postar aquilo que nós estamos fazendo para o próximo? Por que nós precisamos tocar a trombeta? Nós vamos levar uma sopa para um morador de rua. Para que isso? Ficar postando, estamos aqui tirando foto, aqui mais um coitado que está sendo ajudado. Não é isso que a Bíblia ensina. Se fizermos ao contrário, nós vamos dar contramão daquilo que Jesus Cristo ensinou. Entende? Olha o que a Bíblia está dizendo. Não faça como os hipócritas, que toca a trombeta. Quem aqui já viu o barulho de uma trombeta? Vou tentar imitar o barulho de uma trombeta. Não. Eu vi várias cabeças fazendo assim. Não faça isso. Não faça isso, por favor. Mas irmãos, o barulho da trombeta, não vou imitar mais, tá bom? Eu fui convencido, não imitar. O barulho da trombeta, irmãos, é bem ensurdecedor. E aquilo faz com que chame a atenção das pessoas. E as pessoas foquem naquilo. Uau! Ele está ajudando. Como ele é bom! Como ela é boa! Uau! Essa pessoa é esplêndida! A bondade que temos vem de Jesus. O amor que carregamos, encontramos nele. A glória precisa ser dele. Nós não vamos sucumbirmos a isso. Nós vamos continuar trabalhando a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Nós vamos continuar trabalhando. Nós não queremos fama. Preste atenção em algo. Nós não queremos ser vistos. Nós não queremos, irmãos, aparecer. Nós queremos que o nome de Jesus
seja conhecido pelas pessoas. João Batista, ele foi para o deserto, e quando ele apareceu, sabe o que ele disse? Não, eu não sou digno de desatar as correias dos pés dele, as sandálias dele. É necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que eu desapareça para que ele possa aparecer. É isso que a igreja de Jesus precisa viver nesses dias. Nós não precisamos aparecer, nós não vamos sucumbir a esse estilo mundano de aparecer. Sabe, irmãos, a igreja não está pautada numa figura, sabe, espetacular. O pastor não é figura, o levita não é figura. Sabe, queridos, é Jesus Cristo que precisa ser o centro do Evangelho. Nós somos todos servos. Fala assim, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Que nós estamos aqui para servir. Inclusive, irmãos, deixa eu te falar algo. Na hora que eu estava preparando essa mensagem, eu senti um desejo muito grande de convocar os irmãos para que essa semana nós levantássemos blusa de frio, agasalho. Se você tem lá um cobertor que você não utiliza, fala conosco. Essa semana nós vamos recolher e vamos entregar para aqueles que estão necessitando. Amém? Graças a Deus que nós temos um lugar para nós estarmos dormindo, mas existem pessoas que se encontram passando por dificuldade, e nós como igreja precisamos viver isso. Tá bom? Então manda lá no grupo, pastor, eu tenho aqui uma blusa, pastor, eu tenho aqui um cobertor. Essa semana nós vamos fazer uma rota, algum irmão vai fazer uma rota aí, vai buscar na sua casa, e em nome de Jesus vai dar destino para essas pessoas que precisam da nossa vida. Amém, queridos? Amém? Quantos que entenderam? Glória a Deus. Irmãos, uma outra coisa que Jesus Cristo fala acerca da oração. Versículo 5. Primeiro ele fala sobre dar esmola. No versículo 5 ele fala sobre a prática da oração, também incluso nas obras de justiça, nos atos de justiça que ele falou no capítulo 6, no versículo 1. Então dar esmola, a prática da oração faz parte dos atos de justiça dos santos, dos cristãos. Por isso a nossa comunidade insiste e persiste em dizer, nós sempre vamos estar aqui falando, ore pela igreja, ore pela família, ore pelos perdidos, ore pela igreja perseguida. Irmãos, hoje nós vamos estar orando. Aliás, nós vamos orar agora, ainda sua mão. Vamos orar pela igreja perseguida, amém, queridos? Nós estamos aqui vivendo, olha só, nós estamos aqui vivendo o Evangelho, e ainda hoje pessoas estão morrendo por causa do Evangelho. Nós não vamos esperar, amém, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pela igreja perseguida, a igreja, meu Pai, ao redor do mundo, que nesse dia de hoje, meu Pai, está sendo perseguido. Meu Deus, pessoas estão perdendo a vida, meu Pai, meu Deus, em vários lugares do mundo, e nós podemos aqui pregar o Evangelho. Por isso nós te pedimos, ó Pai, vai de encontro a essas pessoas, vai de encontro a essas famílias, vai de encontro a esses cristãos, meu Deus, que estão sendo perseguidos, meu Deus, que eles possam receber o galardão do Senhor, e que eles não venham retroceder, meu Pai, nenhum centímetro atrás, mas que eles possam prosseguir e amar o Senhor, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo. Fortalece o coração de cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, a oração, olha o que Jesus Cristo está dizendo. E quando vocês orarem, aqui já é digno de nós darmos uma pausa. Jesus Cristo não está dizendo aqui se vocês orarem, entende? Ele não está te dando uma condição. Se vocês orarem, vocês vão dizer sim. Jesus Cristo está dizendo, e quando vocês orarem,
Isso nos demonstra, irmãos, o quanto que é necessário, o quanto que Ele mesmo espera que nós, como cristãos, durante a nossa caminhada, nós precisamos orar e falar com Deus, falar com o Pai. Quero te dizer isso nesse dia de hoje: não negligencie a sua vida de oração. Não negligencie aquilo que é principal na vida do cristão. Porque a Bíblia está dizendo assim: olha, enquanto vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Então seu Pai, que vem em secreto, recompensará. O que Jesus Cristo está dizendo? Que na esquina, como os hipócritas, para serem vistos, não faz sentido. Dentro do quarto, com a porta fechada, isso quer dizer lugar de intimidade. Faz sentido. E muito mais do que fazer sentido é você saber que Deus vai responder debaixo de um lugar, dentro de um quarto fechado. Deus sempre vem e alcança e recebe as nossas orações. Olha o que ele está dizendo: e Deus e o seu Pai que vem em secreto recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem, vocês devem orar assim. Antes de nós lermos o Pai Nosso, quero que você entenda que os verdadeiros cristãos, eles oram em secreto. Irmãos, ao longo da história bíblica, nós vamos encontrar inúmeras pessoas que alcançaram testemunho de servos de Deus, mas tudo isso através da vida de oração. Não tem como, irmãos, dissociar ser cristão e vida de oração. Não tem como separar isso. Não tem como, irmãos, deixar de lado. Quando você olha para a história dos grandes avivalistas, você vai se deparar com homens e mulheres que se debruçavam, sabe, queridos, na vida de oração, não abriam mão da vida de oração. Agora nós, irmãos, nós somos uma geração que ora muito. Nós somos uma geração que gasta muito pouco tempo de oração com Deus. John Wesley levantava antes das 4 horas da manhã. E ele dizia assim: olha, eu jamais vou deixar que os pássaros adorem o Senhor antes de mim. David Brainerd, eu falo sempre dele aqui, ele orava tanto, irmãos, que quando ele se levantava dos lugares que estavam com gelo, a história, a biografia que Jonathan Edwards escreveu dele, o diário de David Brainerd, fala que os lugares que ele estava no gelo, estava derretido de tanto calor, de tanta intensidade que ele colocava na sua oração. João Batista, por que não falar dele? Que orou tanto no deserto, que a Bíblia fala que ele disse que aquele que me enviou me disse: sobre aquele que você vê o Espírito repousar sobre ele, é esse
Deus havia confiado a João Batista coisas inefáveis no deserto através da oração. Poderia falar aqui inúmeros homens e mulheres que gastaram a sua vida. Eu gosto da oração de Ana. A Bíblia fala que ela estava orando e ela só balbuciava assim, mexia com os lábios. E o profeta, o sacerdote, ele soube que ela estava embriagada, mas ela estava orando. E a oração dela foi respondida. Ela teve um filho. Sabe, irmãos, quanto que nós estamos gastando a nossa vida nisso? Jesus Cristo vai dizer assim: olha, quando vocês orarem, orem dessa forma: Pai nosso que estais nos céus. Jesus Cristo, ele começa dizendo: olha, lembre-se, antes de qualquer coisa, antes de você falar, antes de você pedir, antes de você adorar, você tem um Pai. E aqui Jesus Cristo inaugura uma nova tratativa em relação dos filhos para com Deus, das pessoas, dos judeus, da nação de Israel, e depois, através da nossa vida, a tratativa, o relacionamento para com Deus. Antes eles olhavam para Deus não como um pai. Agora, através de Jesus Cristo está mostrando: vocês têm um pai. Fala assim comigo assim: eu tenho um pai. Ele vai dizer: santificado seja o teu nome. Jesus Cristo está nos mostrando que na nossa oração nós precisamos saber que temos um Pai, mas nós precisamos também incluir a adoração. Quanto tempo você tem gastado em adoração a Deus na sua vida? Adore Ele, irmãos. Seu trabalho, nas suas tarefas, no seu dia a dia, tudo que você faz, tudo que você é, adore Ele. Santificado seja o teu nome. E Ele continua dizendo: venha o teu reino, o reino de Deus seja estabelecido, não somente no tempo vindouro, mas aqui e agora. Como eu falei há 2 semanas atrás, o reino de Jesus o reino de Jesus, o reino de Deus foi, é e será. E no tempo vindouro ele será completamente luz. Quando esse corpo corruptível se converterá em um corpo incorruptível. Quando a morte será tragada pela vitória. Quando naquele dia nós não precisaremos mais chorar. Quando naquele dia nós não precisaremos mais de sol. Quando naquele dia nós não precisaremos mais de tudo aquilo que esse mundo, meu Deus, tende a nos dar. Mas nós precisaremos e teremos a presença do Cordeiro, a presença de Deus, o tabernáculo de Deus no meio dos homens. Mas quando esse dia não chega, Ele está nos ensinando: venha teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como é no céu. Irmãos, pense. Você já parou para pensar como a vontade de Deus ela é estabelecida segundo o modelo bíblico, segundo aquilo que a Bíblia está dizendo? Como que a vontade de Deus ela é feita nos céus? Eu acredito, irmãos, em que tudo acontece em perfeito estado, organização, tudo organizado. Nos céus, queridos, se vive o reino de Deus na sua completitude. Agora entenda, Jesus Cristo está dizendo que nós precisamos pedir a Deus que o reino dele venha aqui e que a vontade dele seja feita aqui. Você já parou para perguntar nas suas orações qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Quantas vezes nós estamos orando aqui pelos atos de justiça?
E uma das coisas que a gente tem certeza é que Deus ele não quer com que as pessoas se percam no pecado. Uma das coisas que nós temos certeza e nós oramos por isso é que a justiça de Deus, quando ela vem sobre um lugar, pessoas são transformadas. Pessoas vão largar, entenda algo, eu quero profetizar isso, irmão, sobre os nossos bairros, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, aonde nós estivermos, pessoas vão largar o pecado para entregar a sua vida para Jesus. Atos de justiça, endireitar aquilo que estava torto, isso é justiça. Sabe, irmãos, quando Jesus Cristo vem e salva uma pessoa que estava totalmente perdida, quando Jesus Cristo vem e transforma a vida de alguém, cura uma pessoa, isso é justiça. No céu não tem ninguém doente, irmãos. Nos céus não tem ninguém enfermo. Ei, nos céus não tem ninguém preso, cativo. Logo, quando Jesus Cristo fala, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Deus quer restabelecer a vontade dEle, sabe, queridos, aqui na terra, através de nós, através da minha vida, através da sua vida, através da igreja. Deus quer curar pessoas, Deus quer libertar pessoas, Deus quer transformar bairros. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida nesse dia de hoje. Deus vai usar a sua vida sobremaneira para tocar em muitas pessoas. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão salvas e o nome de Jesus será glorificado. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E não esqueçamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele vai dizer: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ou seja, não esqueça que o seu Pai está pronto para te dar aquilo que você precisa. O pão nosso de cada. Então, não tem problema. Fale com Ele as suas necessidades. Porque muitas das vezes, irmãos, nós queremos lutar com o nosso braço. Queremos, sabe, queridos, batalhar com a nossa força. Mas Ele está pronto a nos surpreender e dizer: eu tenho aqui para você o que você precisa. A Bíblia fala no capítulo 21 de João que os discípulos tinham pregado, tinham pescado, tentado pescar a noite inteira e não pescaram nada. Pela manhã, eles, quando chegaram à praia, estava lá Jesus, essa passagem maravilhosa, com peixe sobre a brasa e pão para eles. Irmãos, isso é um ensinamento muito grande para nós. O que tira seu sono? O que tem que tirar do seu sono? Porque os discípulos tentaram pescar a noite inteira, ou seja, perderam uma noite. O que tem tirado do seu sono? Pela manhã, Ele quer te surpreender. Salmos vai dizer que aos seus amados Ele dá enquanto. Eu amo esses salmos. A cidade fala que eu durmo demais. Aos seus amados, é baseado nisso, por isso que eu durmo tranquilo. É baseado nesse salmo. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Deixa eu te dizer algo. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus te dar um pão diário. Não é pão diário não, meu irmão. Eu falei pão diário. Deixa Deus te dar aquilo que você precisa. Deixa Deus te surpreender. Muitas das vezes nós, irmãos, não estamos aceitando. Olha, Ele está dizendo: no pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Petição sobre as necessidades. Quantos aqui têm necessidade? É só eu, irmão? Todos nós temos necessidade. Pensa aí. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Aí isso aqui pega, né? Perdoa as nossas dívidas. Aí a gente fala. Só que na parte B, por assim dizer, dessa passagem, ele fala: assim como nós perdoamos a quem nos fez ofendido, a quem nos ofendeu. Agora, irmãos, aqui o texto é claro. Se nós não conseguimos perdoar aquele que nos fez mal, como nós vamos alcançar o perdão de Deus? Com um coração cheio de mágoa. Então, eu quero te ensinar isso à luz da palavra de Deus. Peça perdão. Perdoe as pessoas que te fizeram mal. Não carregue esse mal contigo. Porque Deus está disponível para te perdoar. Porque Deus está disponível, queridos, para segurar a sua mão. E muitas das vezes você não tem visto aquilo que Deus Ele tem para a sua vida, porque você não conseguiu liberar o perdão. Perdoa nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ou seja, da mesma forma em que estamos perdoando, perdoamos. E não nos induzas à tentação, mas livre-nos do mal. Isso é, faça uma barreira de proteção sobre nós, Jesus. Quantas vezes, irmãos, quantos livramentos você teve que você nem sabe? Alguns você sabe, né? O dia o Fernando falou comigo. O caminhão deu um problema lá e quando chegou na oficina, estou resumindo, né, no testemunho, a roda estava praticamente solta, né, Fernando? O cara foi tirar a roda lá, estava praticamente livre. Mas quantas as vezes que tivemos livramentos e a gente nem sabe, que Deus limpou, Deus tirou, mas mesmo assim precisamos continuar pedindo: livra-nos do mal. Por quê? Que eu é o Rei, o poder e a glória para sempre. Todas essas coisas, olha o que Jesus Cristo está nos ensinando nesse último versículo da oração do Pai Nosso. Quando ele diz lá, Pai Nosso, ele está falando de um reino eterno. Ele está dizendo: teu é o reino, o poder, glória para sempre. Ou seja, toda oração é passível de ser realizada. Por quê? Por causa que a Ele pertence o reino, pertence o poder, pertence a glória para todos sempre. Nós não estamos pedindo tudo isso que foi falado para qualquer pessoa. Nós estamos pedindo, nós estamos orando, nós estamos direcionando as nossas orações para Deus, para o Pai. Logo, nós precisamos entender: olha, teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para todo sempre. Jesus Cristo, ele continua dizendo, versículo 14: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará. Eu falei sobre isso. Libera o perdão. Não guarde mágoa no seu coração. Agora sim, ele vai falar sobre o jejum. Inclusive, nós estamos aí 30 dias de jejum coletivo, né? E eu espero em Deus que, em nome de Jesus, você possa estar cumprindo o seu jejum piamente lá no dia do seu jejum, né? Não fale. Se você por algum motivo falhou em algum dia, peça perdão para Deus e faça no seu dia. Está lá, você sabe, tem os dias lá para cada letra, né, inicial do seu nome. Peça perdão para Deus, né? E continue. Até o dia 31 nós vamos continuar jejuando, clamando a Deus. Nós somos uma comunidade de fé, irmãos, que jejua coletivamente e individualmente. Então, continue seu jejum, não deixe de jejuar. O jejum de quê?
quebranta. Amém? E tem sido bênção. Quantos que tem sido bênção na sua vida? Amém? É só para meia dúzia? Amém? Deixa eu ver, tem quantos que tem sido bênção? Amém? Glória a Deus, aleluia. Igreja toda. Irmãos, a Bíblia está falando: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. É tipo assim, irmãos, ó céus, ó vida. E, irmãos, o que você está com o semblante caído? Estou jejuando. Desde meia-noite sem comer nada. Não pode ser assim. Você não pode buscar a piedade das pessoas em relação a isso. Olha o que Jesus Cristo está falando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Ou seja, lave o rosto, não demonstre que você está jejuando, firme o corpo. Amém? E é isso, irmãos. E olha, jejue, por quê? Quem precisa saber que você está jejuando? É Deus. Então Ele sabe que você está jejuando, e Ele, como Ele sabe que você está jejuando, Ele vai te recompensar. A prática do jejum, isso é óbvio, a prática do jejum é bíblica. Nós, como cristãos, não podemos deixar de lado, porque Jesus Cristo está dizendo: olha, quando jejuarem, da mesma forma que Ele disse sobre a oração, quando vocês orarem. Nós não podemos, irmãos, ser reconhecidos como pessoas que comem muito, porque glutonaria é pecado. Pelo contrário, nós precisamos abrir mão das nossas vontades, sabe, queridos, para que nós possamos, sabe, queridos, viver a vontade espiritual. Então, essa é uma verdade. Quando nós jejuamos, Jesus Cristo falou que dias virão. Em uma outra passagem, eles foram questionados porque os discípulos de João jejuam e os discípulos de Jesus não. Jesus Cristo falou assim: pode os filhos das bodas jejuar enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado, e então jejuar. Jesus Cristo estava ensinando que o jejum, a prática do jejum, ela iria acontecer quando Ele não estivesse aqui mais. Por quê? Quando Jesus Cristo não estivesse aqui fisicamente mais, o jejum traria a sensibilidade. Diz assim comigo: sensibilidade. Sensibilidade da presença de Deus, do reino de Deus. Olha que interessante, quantas vezes nós, quando estamos fazendo o jejum coletivo, pessoas me mandam mensagem me contando, irmãos, sonhos proféticos. Não foi nenhuma nem duas vezes não. Revelações daquilo que Deus falou no coração da pessoa, sabe, o entendimento bíblico, sabe, a presença de Deus. Tudo isso faz parte de uma caminhada que nós chamamos de disciplinas espirituais, de atos de justiça, de obras de justiça. Nós, como cristãos, não podemos deixar de lado. O jejum é importante, e nós precisamos jejuar. Agora, irmãos, Ele vai dizer, versículo 19: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus. Tesouro aonde? Eu quero tesouro no céu, eu não quero tesouro aqui na terra. Jesus Cristo está nos mostrando isso. Mas acumule para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu. Onde está nosso coração? Se o nosso coração está no reino dos céus, amém, glória a Deus, vamos permanecer assim. Mas muitas pessoas, irmãos, estão sucumbindo por causa disso aqui. O seu coração não está, o seu tesouro não é o reino dos céus. O seu tesouro é o reino dos céus, e não o reino dos céus.
Logo, essas pessoas se afundam na sua realidade existencial. Logo, essas pessoas não conseguem permanecer. Logo, irmãos, essas pessoas vão afundar na fé. Por quê? Naufragar na fé. Por quê? Porque o seu coração não está no reino do céu. Coloca a mão no coração. Fala assim: Senhor, o meu coração, eu quero que esteja no reino do céu. Volto a dizer: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu. Os olhos são o candeeiro do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao mamon. Algumas traduções vão dizer ao dinheiro, capilé. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. E essa é uma realidade, irmãos, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. As pessoas estão correndo atrás do quê? Correndo atrás de ficar rico, correndo atrás de riqueza, correndo atrás de, sabe, queridos, a todo custo, quando eu falo a todo custo, é a todo custo mesmo. Desprezando pessoas, desprezando, sabe, queridos, tudo ao redor, a fim de conquistar mais poder, a fim de conquistar mais dinheiro. E Paulo vai dizer a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, Jesus Cristo está nos ensinando: não ajunteis tesouro na terra. O tesouro que eu quero, Deus, ajuntar é o céu. Esse é o tesouro que eu quero ter. Ser conhecido no céu. E muitas das vezes, deixa eu te dizer algo, nós não percebemos, mas em alguns momentos da nossa caminhada, nós, sem perceber, vamos para isso aqui. Sabia disso? Quando nós deixamos de lado aquilo que é o reino dos céus, para poder batalhar, para poder buscar o reino dele. Jesus Cristo, irmãos, algo que eu aprendi: não proíbe as posses materiais. Não estou dizendo sobre isso, está proibindo você de conquistar algo, nem o prazer pelas coisas materiais, mas ele proíbe o materialismo egoísta e extravagante, que prende a pessoa nessa. É isso que ele está falando. Aonde está o nosso tesouro? Ele está dizendo: olha, vocês precisam ter um olho bom, porque os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem ruins, todo o seu corpo será ruim. Ele vai dizer assim, olha, para finalizar: portanto lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Comer, beber, vestir, são coisas que nós precisamos. Ele está dizendo: não se preocupe. Quando você estiver preocupado, em algum momento da nossa vida, como pais, como mães, como filhos, quem nunca se preocupou? Sim ou não? Quando essa preocupação bater na sua porta, lembre-se dessa palavra: não se preocupe. Mas lembre-se, quem disse essa palavra? Uma coisa é eu poder virar para você: olha, não se preocupe, tudo
vai dar certo. Eu não vou conseguir, na maioria das vezes, mudar a sua realidade. Mas aqui quem está falando é Jesus Cristo. Ele está dizendo para nós: mãe, pai, filho, não se preocupe. Eu estou cuidando de tudo. O que você precisa? O de comer? O de vestir? O de beber? Não se preocupe. Está aí. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não se vê, nem colhe, nem armazena em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Lembrei de uma canção que agora você tem o valor. Lembra? Canção antiga, né? Só para aqueles que têm mais de 30 anos aí, vai lembrar. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Jesus Cristo está falando: olha, você tem o valor. Quanto que isso é maravilhoso, né, irmãos? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, vestiu-se como deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. O que são essas coisas? Comer, beber, vestir, que foi citado anteriormente. Tudo isso, se você buscar em primeiro lugar o reino dos céus, não se preocupe, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Portanto, não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com o quê? Com amanhã. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo ansiosas pelo dia de amanhã, ansiosos por aquilo que pode acontecer no dia de amanhã. Jesus Cristo está dizendo nesse dia de hoje para você: lance a sua ansiedade nele, lance os seus anseios nele, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar da sua família, deixa Ele cuidar da sua casa, deixa Ele cuidar de tudo aquilo que você precisa. Deus tem assim, com a mão aberta para te dar, porque você é filho, porque você é filha. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, irmãos, recapitulando, o que nós aprendemos nesse dia de hoje? Aprendemos, queridos, que Jesus Cristo, Ele espera sim que nós, como cristãos, tenhamos atos de justiça, tenhamos disciplinas espirituais, a prática de ajudar o próximo, de dar esmola, a prática da oração, a prática do jejum, faz parte da caminhada cristã. Aqui eu incluo a leitura da Bíblia nessa disciplina, faz parte da nossa caminhada cristã.
Agora, nós precisamos entender que, aliado a tudo isso, nós não podemos, irmãos, ter um coração que clama pelas coisas desse mundo, que busca pelas coisas desse mundo. Nós precisamos ter um coração que clama pelas coisas do alto, que busca pelas coisas do alto. Onde está o seu coração, lá estará o seu tesouro. E para finalizar, Jesus Cristo nos ensina sobre as preocupações da vida. Por que você tem vivido preocupado? Por que você tem vivido ansioso, ansiosa? Não se preocupe, Deus está cuidando de tudo. Sabe uma manhã que você tanto preocupa, Deus já está lá. Deus já está lá, Ele vive na eternidade. Se nós chegarmos lá numa manhã, Ele vai continuar cuidando de nós. Porque Ele é Deus de verdade, porque Ele é o Pai de verdade, e por isso Ele nos ensinou a orar ao Pai Nosso. E aqui eu finalizo. Não se preocupe. Fala para o seu irmão, não se preocupe. Deus está cuidando de tudo. Amém? Vamos orar? Aleluia, Jesus.